voltar aqui com o André. André, eu estava falando aqui de Minas Gerais, né? Cadê o André? Aqui. André, eu estava falando de Minas Gerais, que tem uma importância enorme, né? Um eleitorado bastante, né? Depois de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, ou é a Bahia? Agora eu fiquei na dúvida. Mas acho que é São Paulo, Minas e Bahia. Confere? Isso. É isso, né? E aí eu queria falar um pouco com você sobre as presidências do Congresso, da Câmara e do Senado. Né? A gente tem São Paulo, maior estado do país, depois você tem Minas, você tem Bahia, e aí o presidente do Congresso é uma pessoa do Amapá, né? E o presidente da Câmara é um político da Paraíba, 2 estados pequenos aqui do país. A última vez que a gente teve um político de um estado, né, maiores estados do país, ali na região sudeste, foi no Senado, com o Rodrigo Pacheco, que na verdade era ali uma sombra praticamente do Alcolumbre, e na Câmara dos Deputados a gente teve... É difícil lembrar, não estou conseguindo. Minha memória aqui não tá indo. Como que se dá essa composição ali? Como é que se explica, né, que um político do Amapá, que é um estado tão pequenininho, consiga aí se eleger presidente do Congresso por 2 vezes? Tanto o Lula quanto o Flávio, se forem eleitos, já garantiram para o Alcolumbre que ele vai ser de novo presidente da Câmara, do Senado. Na verdade, isso é um conjunto de composições que eles fazem dentro do próprio cenário da Câmara e do Senado. Não necessariamente isso está relacionado com o poder eleitoral do Estado. Então, isso está muito mais relacionado com o poder de articulação do próprio parlamentar dentro do Congresso Nacional do que necessariamente a votação que ele teve. Só para te dar um exemplo, Rodrigo Maia, quando foi presidente da Câmara dos Deputados, ele foi um deputado que recebeu uma votação pequena. Ele nunca foi um deputado de votações expressivas. E aí mas ele tinha uma boa articulação e bons apoiadores dentro da Câmara dos Deputados. Então, da mesma forma agora, o deputado Hugo, ele tem ali características de ter feito uma articulação com grupos ali que era as possibilidades de eleição à época era Marcos Pereira, era Antônio Brito, entre outros. E aí, na verdade, a largada foi dada antecipadamente e alguns, a gente brinca, queimaram a largada e aí, aos poucos, foi se construindo. Mas ele tinha um apoio muito consistente do próprio deputado Arthur Lira, que era o presidente à época e que coordenou essa transição, do presidente do partido dele, que era o Marcos Pereira, que você acabou de comentar sobre essa relação com o Cleitinho Tarcísio. Então, tinha uma articulação forte política por trás dele. Isso não necessariamente está relacionado ao Estado ser grande ou pequeno, a quantidade de votos que ele recebeu no processo eleitoral, e sim ao nível de articulação que ele faz entre os partidos que estão na composição Câmara e Senado para essa relação. E aí, voltando ali, acho que as pesquisas, é interessante a gente colocar, eu não quis te interromper na hora, mas tem alguns estados que o número de indecisos ainda é muito grande também. Então, isso coloca ainda em dúvida se o processo é realmente, se esse retrato que nós temos hoje das pesquisas eleitorais estão bem definidos. A gente está aí há 40 dias do primeiro turno, como é a chamada até mesmo do programa, a gente está há 40 dias do primeiro turno das eleições, vai começar a campanha no rádio e na TV, já tem uma campanha nas ruas, efetivamente, mas há um número de indecisos muito elevado ainda em alguns estados, e isso pode mudar esse cenário, essa composição. Da mesma forma, só para finalizar essa questão das eleições, eu acho que essa questão da relação entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula chegou num limite ali, mas ainda tem um grupo que pode dar uma votação expressiva para ele, porque ele conseguiu todo o grupo de esquerda, de centro-esquerda no seu campo, e o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, ele pulverizou o seu. Tem um grupo de direita que não necessariamente está votando no Flávio Bolsonaro e que lá, num possível segundo turno, pode tender a votar no Flávio Bolsonaro ou até mesmo votar no Lula, a depender de como vai ser feita essa composição. E ele não conseguiu consolidar nem o próprio voto dos mais, eu diria, bolsonaristas mais enraizados ali. Ainda tem uma dificuldade dele emplacar efetivamente, porque ele não for essa composição mais ampla da centro-direita, da direita,
para que tivesse um apoio maciço ao Flávio Bolsonaro, assim como fez Lula para a esquerda. Então, pode ser que esse cenário também se altere aí ainda até o final desse processo eleitoral, né? A gente tem um retrato de agora que nos traz essas dificuldades de fincar ali um resultado. Bom, antes da gente continuar, vamos